Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast de economia, política e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massauro Rocha e voltei das trevas, junto com meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas. É muito bom encontrá-lo, seu pé. Fala aí, Massaro, um prazer, e como diriam já no Brasil, um prazer inenarrável de voltar aí o programa com você. Estou sempre aqui pronto para, em condições de, como bom militar, e estou sempre pronto. Estou um pouco mais decepcionado com o meu PP, mas a gente vai falar disso mais pra frente. O PP, ele passou umas linhas aí que não tá dando, mas vamos, que o show não pode parar, e estamos na luta como filhos da pátria. É isso aí. Programa de número 131. Nós estamos gravando dia 24 de outubro de 2025. Faz 7 graus aqui na capital do país. E você que está voltando agora, antes de mais nada, desculpa pelo hiato. Não dá nem para chamar de hiato. Isso aqui se fosse um livro, seria o Game of Thrones, né? Que fica 10 anos para sair um tempo. Estamos de volta. Não vou me estender muito agora no começo do programa, mas se você aguentar até o final do programa, você vai entender o que aconteceu nesse hiato. Então eu vou deixar isso daí de como é que chama? Clickbait? Você fica vendo. É o hook. E se você é novo no programa, é um prazer ter a sua companhia aqui também. Seja bem-vindo. Pegue a sua cuia de chimarrão, seu cafezinho, ou se você estiver correndo, aumente o volume, porque a gente vai começar nossa jornada pelo país. Então, segura aí que a gente já volta. Então, antes de mais nada, o programa a fim de atualizar as coisas e tornar esse programa um pouco mais dinâmico, você vai entender mais disso no final do programa de novo. A gente resolveu dar uma mudadinha no formato. Então, a mudança que a gente vai ter é que o Amariusco e a Demari, que era o bloco integral do programa, agora ele só vai cobrir notícias das províncias do território. E a gente vai começar, mas a gente continua mantendo o primeiro bloco como o bloco de notícias federais, que por enquanto está sem nome. Porque eu não tinha tempo de pensar nesse negócio, a AI não me deu nenhuma sugestão, então não achei nome. Então por enquanto a gente está chamando de bloco federal, tá bom? Então se você quiser ver as noticinhas das províncias, você vai ver no próximo bloco. Então já sem enrolação, vamos nessa. Primeira notícia federal é que os snowbirds canadenses estão precisando fazer impressões digitais e serem fotografados na fronteira dos Estados Unidos como parte de uma nova exigência. Essa notícia é do dia 19 de outubro e conta a história de Jack e Steve Ree, que moram em Ladesmith, em British Columbia, que acabaram pelo procedimento de registro na fronteira dos Estados Unidos, que incluiu fotografias e impressões digitais, devido a essa nova exigência para quem permanece no país aqui ao sul por 30 dias ou mais. Essa prática se tornou comum depois de uma ordem executiva assinada pelo ex e atual presidente Donald Duck, causando confusão entre os viajantes. Ao tentar se registrar na fronteira, os Rees enfrentaram informações contraditórias dos oficiais da Canadian Border Patrol, que resultaram em frustração e uma taxa de $60 depois de um longo processo. Enquanto isso, a medida gerou incerteza entre os canadenses, conhecidos como snowbirds, que não são familiarizados com as implicações legais. O CBP cobra $30 por viajante para o registro, que pode ser feito previamente online ou no próprio local de entrada.
e são isentos aqueles que possuem o cartão Nexus. Apesar das inconsistências de orientações por parte dos oficiais, é possível preencher o formulário G325R nos Estados Unidos, sem custos e sem necessidade de impressões digitais. Porém, alguns viajantes desconhecem essa opção. Então é mais um presente dado pelo atual governante dos Estados Unidos, que inclusive prometeu que ia fazer reformas na Casa Branca, mas não ia tocar em nada, mas acabou destruindo a ala que era histórica de lá. E também deixou mais esse presente para os canadenses. Por sinal, se você não sabe o que é um snowbird, os snowbirds são aqueles canadenses que fogem do frio e vão passar o inverno e o outono nos Estados Unidos. Por isso o nome snowbirds. Você é um snowbird, Pé? Você acha um snowbird? Não sou snowbird, mas tem um monte aqui que sai daqui do lado para ir para lá e eles estão muito pé da vida. Tem muito snowbird que está repensando, mas isso eu acho interessante que eles falam repensando a estratégia, mas todo mundo acaba indo para os Estados Unidos porque eles não gostam do inverno e as pessoas já são aposentadas, enfim. Mas eles dizem nas reportagens que mudou muito a convivência entre os quebecos. E tem lugar lá, bairro que é realmente cheio de quebecois mesmo, que o pessoal fala francês o tempo todo. E o Trump tem aumentado aí a pressão nos viajantes, a pessoa que vai para lá. Então é normal, tem gente falando que vai boicotar os Estados Unidos, eu não acredito muito nisso. Tem tido o boicote, que tem tido resultado, é o boicote comercial, em compras, algumas pessoas têm tido um reflexo, mas o boicote que faz tem feito um efeito é o boicote turístico, porque os hotéis estão sentindo pesadamente lá nos Estados Unidos. Falando em hotel, e que nem você comentou que o Donald Trump está destruindo a ala leste da Casa Branca para fazer o super bailão dele lá, que ele vai fazer o bailão dele, mas fato interessante que todo presidente faz uma reforma, porque quem não lembra, né, as reformas na Casa Branca já são longas. Primeiro, quando a gente foi lá e tacou fogo naquela pissoroca lá, eles tiveram que fazer uma reforma, para quem não sabe, a gente já tacou fogo na Casa Branca. Teve o Kennedy que fez uma piscina na Casa Branca também, ele queria uma piscina, o JFK, e o Nixon, que estava com bronca da piscina, foi lá e destruiu a piscina e construiu uma pista de boliche na Casa Branca. Então, assim, todo mundo quer deixar a sua marca, mas a gente vê que o Donald Trump, ele tem esse lado meio César dele, ele quer ficar pra história. Como os caras não querem colocar a cabeça dele lá no Monte Rushmore, ele falou, então eu vou mudar a Casa Branca. Então ele tá aí, ele vai fazer, o bicho é doido mesmo e não tem jeito. Próxima notícia aí, ó. 4 de cada 5 adolescentes não estão fazendo atividades físicas suficientes no Canadá. Dados recentes da Estatísticas Canadá revelam que apenas 21% dos jovens entre 12 e 17 anos no país estão atingindo as recomendações de atividade física, uma queda em relação aos 36% entre 2018 e 2019. Especialistas atribuem esse declínio aos impactos persistentes da pandemia da Covid-19, que interrompeu atividades físicas regulares. Essa baixa adesão à atividade física entre adolescentes é preocupante, especialmente devido aos benefícios significativos para a saúde mental, física e acadêmica. As diretrizes canadenses sugerem que pelo menos 60 minutos diários de atividades físicas moderadas a vigorosa para crianças de 5 a 17 anos. A maior queda foi observada entre as meninas adolescentes, com apenas 8% cumprindo as recomendações. Mark Tremblay, pesquisador da Universidade de Ottawa, aponta que para reverter essa tendência é necessário um investimento mais consistente e uma mudança social que valorize a atividade física. A proposta inclui mais regulação do uso de mídias sociais e criação de ambientes atrativos para encontros presenciais. Eu acho isso um pouco meio difícil, porque já de entrada, assim, essa é a minha simples opinião, eu sou um adepto de atividade física, eu faço muita atividade física, mas que a atividade física vem de você, depende do meio que você vem, depende também das condições financeiras, principalmente aqui no Canadá não dá para você fazer tudo o tempo todo por causa do inverno. E existe a questão aqui do Canadá também, que agora está para começar, que o pessoal fala muito, que é a depressão sazonal, né? Porque tem a questão que se perde mais contato com a luz. Mas eu acho que colocar duas coisas, colocar tudo na costa da Covid por causa das redes sociais, eu acho que é um pouco indiferente, porque a gente sempre teve outras maneiras de não querer fazer exercício, isso não é de hoje, mas a gente vê que os jovens, eles precisam ser motivados, não adianta vir com legislação, porque o governo aqui, tudo no Canadá, tudo tem que legislar, mas eu acho que isso vai muito mais da mudança de comportamento de uma sociedade em geral, não simplesmente, que o governo viu, tem estatística, vamos lá mudar isso, eu acho meio difícil, mas enfim.
Sabe o que você me lembrou? Eu tava vendo um videozinho outro dia assim, que os caras. Agora tá todo mundo fazendo videozinho com AI, né? Agora todo mundo fazendo vídeo. É moda. Aí um cara pegou uma cena lá de um filme, que eu não lembro qual era, mas daí tava lá o filho e o pai na mesa. Aí o filho tava falando pro pai assim: eu não sei porque você gosta do Goku. O Goku é um fracote. Aí o pai dizia assim: não fale isso do Goku, que o Goku é muito foda. É nada, quero ver ele combatendo o Thanos. O Thanos é um lixo. Aí ele começava a se quebrar e tal. Ele começava a brigar, uma discussão, isso aí escalando. Assim, o Thanos sei o quê. O Goku ia virar Super Saiyajin e tal, ia arrebentar a cara desse cara. Aí ele saiu, depois corta o filho indo pra um canto, o pai indo pro outro. Aí ele andando assim, ele, nossa, quando isso começou a dar errado? Aí deu um flashback assim, ele e o pai dele, né? Aí ele falando: pai, você sabe como o Goku é fodão? Ele falou: Goku? Você não conhece o Popeye. Isso é verdade. É muito bom. Esse negócio de tem que fazer atividade física, moçada. E o consenso sobre a imigração está desmoronando, já que 8 em cada 10 conservadores dizem que muitos estão entrando. As pesquisas recentes indicam que o entusiasmo dos canadenses em relação à imigração diminuiu significativamente, especialmente entre eleitores conservadores. Segundo levantamentos do Environics Institute, a porcentagem de conservadores que acreditam que o Canadá recebe imigrantes demais dobrou em 5 anos, atingindo 82%. Esse número é bem superior ao da população geral, que registrou 56%. O aumento do número de imigrantes nos últimos anos, impulsionado pelo governo federal, sobrecarregou o mercado imobiliário e o sistema de saúde, causando frustração, quer dizer, o mínimo, né? Embora também haja insatisfação entre eleitores liberais e do NDP, o crescimento desse descontentamento foi menor entre eles. A mudança abrupta na opinião pública, liderada por conservadores, levou a novas propostas de políticas. O líder conservador, ele que está vivo, Pierre Poilievre, defende limites mais rigorosos para a imigração e o fim de certos programas. A questão da imigração, que anteriormente tinha pouco destaque no Senado político canadense, se tornou prioridade nacional, refletindo uma divisão crescente entre os partidos políticos. Assim, mesmo se a gente descontar esse crescimento da opinião entre os conservadores, 56% da população em geral já é um número considerável quando você leva em conta o Canadá. Né? Sempre teve essa política, não, o país é um lugar onde é super bem recebido, existem oportunidades, etc. e tal. Então a gente já está enfrentando um backlash considerável em relação aos programas de imigração. Na real, isso não me espanta tanto, porque eu vejo que o mundo inteiro está nessa corrente, não é uma corrente, mas está nesse momento onde existe uma pressão contra movimentos imigratórios. Assim, você vê recentemente, o Japão acabou de eleger a primeira-ministra lá. E a mulher é declaradamente anti-imigrantes. Então ela está só refletindo um status que, assim, o Japão não é exatamente o país mais liberal do mundo, né? Ele sempre foi um troço conservador. Mas você vê que nesse momento eles estão assumindo esse papel que demonstrando que mesmo lá onde a imigração não chega sequer aos 10% do que acontece aqui no Canadá, mesmo lá a população não está muito satisfeita. Acho que era isso que eu tinha falado. E eu não quero ser o pássaro que traz as más notícias, mas vocês, assim, nós todos que somos imigrantes, para aqueles que estão no Canadá, eu tenho uma péssima notícia para te dar. A coisa vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Por quê? Porque, e isso tem todo um contexto, porque quando o Trudeau, isso já vem lá da época do pai dele, com essa visão aberta de que receber todo mundo, que criou-se essa imagem que o Canadá é esse país ultra aberto, que acolhe os imigrantes com coração, que te ama, que vai te cuidar de você. Essa imigração desregulada não tem jeito, você cria um impacto financeiro, estrutural, educacional no lugar, no país. Não tem como você negar isso. Se não é controlado, você acaba descontrolando o que acontece. E os números são claros, eu posso falar do Quebec principalmente, que as escolas
tiveram que todas que colocar mais classes por causa de imigrantes. Eu não estou dizendo que o contexto atual do colapso social é por causa do imigrante. Eu estou falando que o controle descontrolado do imigrante contribuiu para esse colapso. E o que acontece? Todo mundo sabe que quando se chega um momento de crise, que todo mundo procura um culpado. A culpa já foi dos escravos, a culpa já foi dos judeus, a culpa já foi... Agora a moda é o imigrante. Então, para você que é imigrante, não sei se você já percebeu, mas aqui no Quebec a gente sente que o tecido social está muito mais sensível a essa questão. Por quê? Porque como a gente vai ter eleições aqui o ano que vem, você sabe que é muito mais fácil bater no imigrante. Então, a irresponsabilidade no discurso de alguns políticos tem levado o imaginário coletivo a acabar acreditando nessa narrativa, que o grande problema é sim por causa dos imigrantes. E aí você vê esse movimento meio que mundial que a gente está vendo na Europa, aquelas imagens daqueles barcos atravessando. A gente teve na América Latina, a gente teve no Haiti também. Os países vizinhos não querem mais os haitianos. É que a gente está olhando aqui o nosso canto, mas se você for na África tem isso, se você for na Ásia tem isso, se você for Então isso é um movimento mundial. Então quando as pessoas começam a olhar para nós como os imigrantes, não é mais aquele olhar, o cara, gente fina, bonzinho. Então, assim, e aqui no Quebec vai piorar muito, por quê? Porque o ano que vem tem eleições e a CAQ, ela critica, ela põe tudo, tipo assim, o Canadá perdeu, claro, foi culpa dos imigrantes. E o partido que está na frente, que é o partido quebecois, ele tem uma política muito mais restritiva no que diz respeito à imigração. Então, quem está no Quebec, a gente vê que tem muita gente tendo que os programas de imigração estão sendo fechados, eles estão cortando muita coisa. Então, quem é imigrante no Quebec, eu posso falar, está sentindo esse tecido social. Aqueles que eram vistos como, nossa, você que... não, mas é um imigrante. Então, a gente vai falar muito sobre isso o ano que vem, eu posso garantir, porque o assunto sobre imigração está subindo e, infelizmente, quando se tem política, eles querem o quê? Fazer aquele sinal, eu vou ser o cara que vou resolver isso. E quem resolver a imigração vai fazer ponto. Então, tem recuperação política nessa parada aí. Continuando aqui, porque a taxa de inflação anual do Canadá subiu para 2,4% em setembro, à medida que os preços dos supermercados, como todo mundo já sabe, continuam subindo, mas eu falar disparando é o meu adendo. Em setembro, a taxa de inflação anual do Canadá subiu para 2,4%, impulsionada principalmente pelo aumento nos preços de alimentos, especialmente vegetais frescos e produtos açucarados, de acordo com dados do Estatística Canadá. Os preços das mercearias aumentaram 4% em relação ao ano anterior, com carne bovina fresca e café contribuindo para essa alta taxa devido à baixa oferta. Os preços de aluguéis também tiveram um impacto significativo, registrando um aumento de 4,8% ao ano. Por outro lado, os preços de combustíveis e de pacotes de viagem caíram, porque ninguém viaja mais e teve aquelas concessões que eles tiraram lá do preço da gasolina, mas num ritmo mais lento, embora a inflação ainda esteja dentro da meta do Banco do Canadá de 1 a 3%. Esta alta acima da média ideal, tornando futuras decisões sobre a taxa de juros mais complexas. Enquanto alguns economistas acreditam na possibilidade de um novo corte de juros, outros apontam os dados econômicos recentes que podem diminuir essas expectativas. Então não tem muito o que falar. Se você vai no mercado, se você vai em qualquer lugar, você já vê, é notável a diferença que você olha assim. É um discurso que a gente escutava muito no Brasil, né? Você vai no mercado com 50 conto, não traz mais nada. Então não está diferente da realidade daqui, pelo menos para o Quebec, que é uma das províncias que mais sofrem com a inflação. Eu tenho visto, quando eu vou no mercado, né? Toda semana tem que ir no mercado. Mas quando eu vou, eu consigo notar essa parada pra valer quando eu vou no Costco. Cara, a galera, o pessoal costumava ir no Costco saindo carrinho entupido, né, cara? Acabou isso aí, mano. Velho, não existe mais esse negócio, não. É assim, prioridades, com suas prioridades. É sobrevivência. E artefatos indígenas mantidos em museus do Vaticano finalmente voltam para o Canadá. Um caiaque Inuvialuit, juntamente com outros artefatos indígenas, está prestes a retornar ao Canadá depois de décadas armazenados nos museus do Vaticano. Esse retorno simboliza um ato de reconciliação entre a Igreja Católica e as comunidades indígenas canadenses, afetadas por escolas residenciais administradas pela Igreja. As negociações, facilitadas pela Conferência Canadense de Bispos Católicos, estão avançando
e a expectativa é que um acordo entre eles aconteça até o final do ano. O caiaque é um dos 5 do mundo e, junto com outros objetos, vai ser inicialmente enviado ao Museu Canadense de História para avaliação. A doação dos objetos é feita... Peraí, deixa eu até voltar a minha parte. A doação dos objetos é feita no modelo igreja-igreja, evitando estabelecer precedentes de devolução direta a nações ou comunidades. A restituição dos artefatos representa uma etapa crucial na jornada de cura para muitos sobreviventes das escolas residenciais e um reconhecimento no valor intrínseco desses itens na preservação cultural. A Igreja Católica repudiou recentemente a doutrina do descobrimento, refletindo mudanças mais amplas em relação ao entendimento e tratamento dos direitos indígenas. Eu não sou especialista para falar sobre isso, também não estudei exatamente sobre isso, mas eu acho que pedir desculpa teria sido o mínimo, né? E reconhecer que essa política não é exatamente uma coisa muito correta. O Papa pediu desculpa, outra vez que ele veio aí, ele pediu desculpa antes de morrer. O Papa veio aí e falou, desculpa aí, sangue bom. O Chicão, né? Não pediu. Mas como se dizia lá em Itaquera, depois que inventaram desculpa, ninguém mais toma bala na cara, né? Dizia lá em Itaquera antes do jogo, né? Quando o juiz errava, né? Ninguém mais leva bala na cara. Então tá aí. Eu acho que vai chegar aqui, né? Vai vir aqui pro Museu da História. Então quem sabe eu vou ver a canoa do Vaticano. Que foi doada pela igreja. Doada. Uhum. E Ottawa está atormentada por lacunas significativas em resposta a ataques cibernéticos. Um relatório do Auditor-Geral canadense indica lacunas significativas na resposta do governo federal e cyberataques, devido à coordenação insuficiente entre agências de proteção ao sistema de TI governamentais durante ataques ativos. O relatório aponta que não todos os departamentos utilizam as proteções recomendadas, resultando em brechas que permitem acesso prolongado de invasores a informações pessoais. Embora as agências, incluindo a Secretaria do Conselho do Tesouro, o Centro de Segurança da Comunicação do Canadá e o Serviço Compartilhado do Canadá disponham de ferramentas para proteger redes contra ataques, nem todos os órgãos governamentais fazem uso eficaz desse serviço. Entre 204 organizações federais, 119 não são obrigadas a utilizar a defesa cibernética oferecida. A coordenação inadequada foi evidente em um ataque recente onde atrasos influenciaram a resposta governamental, prolongando o acesso dos invasores de dados sensíveis por 7 dias. Iniciativas urgentes e melhorias nas práticas de gestão de incidentes cibernéticos foram recomendados pelo auditor. Cara, eu entrevistei, acho que tem umas 2 semanas no programa de rádio que eu tenho aqui em Montreal, um especialista de ciberataques da Thornton, Raymond Chabot Thornton, enfim, ele é o responsável da área, e a gente estava falando sobre, justamente, que a gente fala muito de TI, mas ele fala do TO, que é a tecnologia de operações, e ele falando como que os ataques têm mudado para essas partes de atacar as infraestruturas, enfim. E aí eu perguntei para ele qual que era a opinião dele sobre o nível de proteção do Canadá e do Quebec. Ele começou a rir e falou assim, nós somos mais vulneráveis do que a gente pensa e tem muita coisa acontecendo. Porque, de novo, né, os caras, os malfeitores aí, acabou esse negócio de só atacar o seu e-mailzinho para pegar suas fotos. Não, eles agora estão atacando infraestruturas de empresas, infraestruturas e para cortar energia, água. Então, ou seja, nós estamos realmente com um déficit enorme aí no que diz respeito à proteção. Então, não me surpreendeu em nada esse relatório que foi falado aí, que foi o relatório do auditor-geral aí que deu essa informação. Então, não estou surpreso, só estou ainda mais preocupado. Eu continuo dizendo, cara, não tem o que fazer, sabe? Eu ia dizer assim, cuide dos seus dados, cuide dessas informações, certifique. Não tem. Porque daí você pensa, você toma todas as medidas que você tem, aí você entrega assim pro governo, porque você vai ter... Não, o governo é sério, ele vai cuidar das coisas. É sério. Então é isso aí. Aqui não é aquele... Não sei se você viu aquele meme, quando os caras roubaram o Museu do Louvre agora, que foi uma coisa ridícula que teve lá na França.
Aí eu vi um meme do cara falando assim, o cara falando assim, olha como que é a segurança do Louvre. Aí sabe uma porta velha do Brasil? Pensa aquela porta velha antiga no Brasil que você fecha, sabe o trinco? E o trinco, o cara, em vez de colocar o cadeado na linguetinha, o cara colocou um Cheetos, assim. Aí falou o sistema de segurança do Louvre. Não tem o cadeado, você põe um Cheetos. A gente tá a mesma coisa, tá só o Cheetos. Tá fechado, tem a lingueta, mas tem um Cheetos ali. Ai, minha tristeza. E o líder da Casa Liberal começa a se preocupar com o apoio ao próximo orçamento. O ministro dos Transportes e líder do governo na Câmara dos Comuns, Steve McKinnon, expressou preocupação sobre a falta de apoio dos partidos de oposição ao orçamento do governo, que vai ser apresentado no próximo dia 4 de novembro. Como o orçamento é um voto de confiança, a sua rejeição pode desencadear novas eleições no Canadá. McKinnon criticou as exigências dos conservadores, que pedem cortes de impostos e um déficit abaixo de 42 bilhões de dólares. E também do Bloco Québécois, que deseja 6 prioridades, incluindo o aumento nas transferências de saúde. O líder interino do NDP, você sabe, o pobre do Sim que sumiu, ainda ninguém quer assumir essa roja. Não quer assumir. O Don Davis ressaltou que cabe ao governo conseguir apoio para o orçamento e que a sua decisão deve ser tomada depois da apresentação do orçamento. Apesar da preocupação do McKinnon, o Davis afirmou que o seu partido ainda não negociou apoio ao orçamento. Além disso, foi destacado que o déficit anual previsto é de 68 bilhões e meio, assim, 25 bilhões acima do que o conservador estão pedindo. Mas ele não incluiu certos gastos previstos, como o aumento das despesas de defesa. Vai rolar voto de desconfiança? Qual o seu feeling? Então, eu acho que não. É lógico que porque o problema do Carney é que, assim, tem vários problemas aí com o Carney. Primeiro que se a gente for lá atrás, a gente vai lembrar, ele foi eleito porque todo mundo falou que ele era um cara super competente, tinha um baita currículo, que era o cara que ia fazer fácil pro Trump, que ia estar todo mundo... E criar aquele discurso de medo pro Poilievre. Conclusão, o Poilievre não ganhou nem na circunscrição dele e o Carney ganhou. Só que, agora, friamente, independente da sua aliança política, o que o Carney fez em relação à negociação com os Estados Unidos? Nada. Ele falou que ia negociar isso, negociar aquilo. O que ele fez? Ele cedeu quando o Trump apertou por causa das empresas de comunicação. Ele voltou atrás. Falou, não, nós vamos taxar tudo. Ele voltou atrás. Ele concedeu. O Trump falou que queria um Cesar você lembra? Queria um Cesar da fronteira para acabar com o fentanil. Ele deu, o Trump não mudou. Então, ou seja, a gente pegar de maneira factual, a gente só perdeu. E o Trump está decidindo. E aí, o que acontece? O pessoal fica indo lá, faz aquelas visitas, tal, tudo. E aí agora vai ter o orçamento e já tem previsões aí que talvez isso passe de 100 bilhões. Ele vai fazer talvez passe de 100 bilhões. Ou seja, só que o problema é que o NPD não tem condições de ir para as eleições. O bloco diz que não vai apoiar, mas assim, é muito difícil num cenário... E pode ser um cenário que pode se pensar, mas eu acho muito difícil, porque primeiro que os partidos não estão em condições de ir para uma outra eleição, que já teve uma eleição recente, e não tem condições financeiras de encarar o que está acontecendo. Então já está muito difícil. O que se precisa agora, no momento, é uma certa estabilidade para ver o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o Mr. Trump. E é interessante porque no começo da semana o Globo e Mail saiu uma notícia, nossa, o Carney ele tá quase chegando num acordo com o Trump. Aí o que aconteceu? Trump essa madrugada foi dar um cagão, pegou o Truth Social dele e falou assim, não quero mais falar com o Canadá não. Não quero falar com o Canadá porque tem um gordinho ali no Toronto que é folgado pra caramba. O que ele fez? Ele fez uma propagandinha aqui que tá passando aqui que ele fala que o Reagan... Ele pega uma parte do Reagan criticando as tarifas, que isso é ruim pra economia. Aí o Trump falou, nossa, eu tô nervoso com isso, então para. Mas é lógico que só acredita nessa narrativa quem quer. Porque o que eu tenho mais... O que a minha crítica à mídia aqui no Canadá são duas. Primeiro que os caras cobrem o Trump 24 horas, 7 dias por semana. O cara abre a boca, você pode estar assistindo o que for, os caras param, vamos escutar o Trump. O Trump não fala nada, ele fica lá, não, mas tem que cobrir o Trump. Então eu já acho um certo exagero. Segundo é que as pessoas aqui, eu vejo certos analistas, tentando entender a cabeça do Trump.
O Trump ninguém consegue entender. Você pode tentar, não existe nada de racional ali. Ele já está lá justamente para fazer tudo de maneira irracional para confundir esses caras. Então o cara fica, não, porque talvez isso, porque talvez aquilo, e aí tá o resultado. Ele chegou, tava todo mundo achando que ia sair um acordo, ele foi lá e falou, não gosto do Canadá. Isso porque, não pode, eu não esqueço não. Da última vez que tem umas 2, 3, tem umas semanas que o Carney foi lá na Casa Branca e o Trump falou, o Canadá vai sair daqui contente. Não, o Canadá vai ficar contente com o que eu vou dar para eles. E olha o que ele deu. Tapa na cara, dedo no olho e chute na fuça. Então, ou seja, e aí então eu acho interessante isso porque, primeiro, todo mundo achou que o Carney era aquilo que ia ser, que o Carney era assim, e não é nada disso. E aí tem outra narrativa, eu escuto as pessoas falando assim, mas se o Carney, quem seria melhor que ele? Na condição tal, quem faria melhor que ele? Então é aí que eu acho interessante, que o pessoal quer falar assim, será que o pessoal tá, em outras palavras, estão falando, mas o Aliev não ia ser melhor, é melhor ficar o Carney. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Por quê? Por que eu falo isso? Porque primeiro, a gente não sabia se o Carney ia ser bom, e ele está mostrando que até agora não resolveu nada. E segundo, o Carney, para quem está acompanhando a política, ele está copiando praticamente todas as políticas dos conservadores. Ele está copiando, até é difícil para alguns comentários falar que ele está praticamente, agora você viu que eles vão endurecer as questões aí da lei e ordem para acabar com esse negócio dessas penas Netflix, ou seja, ele já, assim, ele pega a ideia, achei legal essa ideia do conservador, então se era para colocar um cara que não sabe o que está fazendo direito, que não sabe para onde vai, por que não tentar uma coisa nova? Por que a consciência sem esquentar a cabeça e para diminuir, só para fazer um alinhamento, o Carney, vocês vão ver, quando saiu, eu quero só ver o número da dívida que ele vai dar. Se passar de 100 bilhões, eu vou falar, a gente tem o que a gente quis e a gente votou. Então, mas não acho que vai ter eleição porque o contexto é muito complicado. Mas é isso. Tava sentindo falta de seus desabafos, essas coisas me animam. E dezenas de milhares de pessoas foram aprovadas por engano para a cobertura odontológica. Cerca de 28 mil pessoas no Canadá receberam atendimento após serem avaliadas incorretamente no Plano Nacional de Seguro Dental. Aproximadamente 70 mil pessoas foram inicialmente aprovadas para a cobertura, mas tarde foram consideradas inelegíveis ou avaliadas com coparticipação incorreta. Destas 28 mil realmente receberam atendimento, mas não precisam reembolsar os custos cobertos pelo plano. O problema decorreu em um erro no cálculo da renda de alguns solicitantes, agora corrigido por um ajuste no sistema, né? O Plano Nacional de Seguro Dental cobre residentes canadenses com a renda familiar líquida abaixo de 90 mil, que não tem seguro privado, subsidiando uma variedade de tratamentos como limpeza, obturação, de dentaduras, etc. Implantado em maio de 2024, o programa foi expandido em maio de 2025 para todos os canadenses elegíveis, resultado de um acordo entre o NDP e o governo de Trudeau na época. Apesar de cobrir mais de 5 milhões de pessoas, apenas 3 acessaram os benefícios até o momento. 3 milhões de pessoas. Então, ou seja, muito bom. Isso aí foi um legado que o NDP conseguiu tirar do Nissim. Mas, de novo, a gente não consegue fazer um sistema, cara, para saber se o cara tem direito ou não. Olha o nível, olha o nosso nível de informática, cara. Mas tá aí. Vamos gastando dinheiro público. Tá fácil mesmo? Por que eu tô chorando? Meu Deus do céu. E o Canadá cancelou o plano para doar veículos armados recondicionados à Ucrânia, de acordo com o ministro da Defesa. O governo canadense cancelou oficialmente o contrato para fornecer veículos blindados leves reformados à Ucrânia, conforme foi anunciado pelo ministro da Defesa, David McGuinty, e num comitê na Câmara dos Comuns. Há quase 2 anos, o Departamento de Defesa Nacional entregou 25 transportadores de tropas desativados à Armatec Survivability em Ontário, empresa de Ontário, para serem reconstruídos como parte de um esforço para apoiar a Ucrânia contra a invasão russa. Esse contrato, gerenciado pelo Canadian Commercial Corporation, a CCC, estava avaliado em até 250 milhões de dólares, mas foi misteriosamente retirado das atividades da agência federal neste verão. O McGuinty não especificou as razões para o cancelamento, mantendo a confidencialidade comercial. Enquanto o governo prometeu fornecer veículos de combate novos, a decisão de encerrar o contrato foi criticada por políticos que consideram que a Ucrânia precisa
urgentemente de equipamentos para substituir as perdas em combate. A Armatec chegou a desenvolver um veículo de demonstração utilizando um processo de restauração inovador. Quem prometeu? Quem foi que prometeu mesmo? Só para tirar a dúvida? Vou nem falar nada porque vão falar que eu sou enviesado. Putz, que coisa. Não tá fácil pro Zelensky não, mano. Aquele ali, eu tenho o maior respeito e maior dó pelo esse cara. Eu vou te falar, não deve ser fácil aquele cara. Não sei como esse cara ainda não morreu de um infarto, de uma parada cardíaca. Porque esse cara, imagina a pressão que vive nas costas desse ser humano. E esse cara, todo mundo aí, não, vai dar, vai rolar, não vai rolar, vamos te ajudar. E já vão 3 anos aí nessa dor de cabeça. Bref. Durante a temporada de gripes e resfriados, as crianças mais novas são realmente as mais germinativas. Durante o outono, inicia-se a temporada de vírus respiratórios, afetando especialmente as crianças pequenas. Um estudo recente constatou que alunos do pré-escolar e do ensino fundamental apresentam as taxas mais altas de detecção de vírus em comparação com os alunos mais velhos e funcionários. Crianças de 3 e 5 anos também tiveram as taxas mais elevadas de doenças reais. A pesquisa realizada entre novembro de 2022 e maio de 2023 em um distrito escolar do Kansas City detectou pelo menos um vírus respiratório em mais de 85% dos participantes, sendo o rinovírus e tipos de coronavírus sazonais os mais comuns. A disseminação de vírus entre crianças pequenas é uma experiência frequentemente relatada por pediatras que são pais, e medidas preventivas eficazes incluem vacinação, claro, contra a Covid, contra a influenza, lavagem frequente das mãos e higienização adequada de superfícies. Nos casos de doenças, o tratamento geralmente consiste em cuidados de apoio como fluidos extras e descanso. Você está querendo dizer que seu ranhentinho, sua ranhentinha chega em casa assim? Aquilo é... Já era, mano. Tem que deixar, mano. Tem que criar anticorpos. Eu sou totalmente defensor dessa ideia. Criança tem que ter anticorpos, velho. E o Carney diz que o Canadá deve se preparar para sacrifícios ao delinear o plano do orçamento. O primeiro-ministro do Canadá fez um discurso na Universidade de Ottawa sobre as prioridades do próximo orçamento federal do Canadá. Ele destacou a necessidade de construir uma economia mais forte e um cenário global desafiador e competitivo, alertando que serão necessários sacrifícios e tempo. Entre as prioridades estão dobrar as exportações fora dos Estados Unidos e implementar estratégias de competitividade climática e um novo plano de imigração. O Carney dialogou com líderes da oposição, incluindo o conservador Pierre Poilievre, oferecendo a oportunidade de expor prioridades, mas sem se comprometer. Poilievre criticou a abordagem do governo, pedindo um orçamento acessível e destacando preocupações com impostos e aumentos dos preços. A pressão aumenta, já que o orçamento requer apoio de pelo menos um partido da oposição. O líder do Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, e o líder interino do NDP, o Don Davis, expressaram a necessidade de atender suas demandas para apoiar o orçamento, como a gente falou agora há pouco, né? E o futuro político do governo minoritário do Carney pode depender dessa aprovação. Mas como você já ouviu o PE, né, é muito, muito improvável que alguma coisa aconteça nesse governo. O que eu achei interessante foi dizer assim que precisamos... como é que ele disse? Vão ter que fazer sacrifícios e tempo, né? Então significa que temos que começar a orar ao Deus Sol? É isso? Não, ele quer dizer que tipo assim, cara, já vai preparando para votar em mim para mais 4 anos, que aí eu vou dar jeito. Pode dizer que eu vou dar jeito. Tinha que cair em mim essa daqui, meu Deus. Nossa, velho, caiu com uma peninha. Uma peninha. Porque Poilievre, ele pressionou seus comentários desprezíveis sobre a RCMP, negando dizer que Trudeau deveria ter sido preso. O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, enfrenta críticas após comentar sobre a liderança da RCMP em um podcast descrevendo como desprezível e acusando-a de encobrir supostos crimes do ex-primeiro-ministro Justin Trudeau. Poilievre afirmou que algumas ações do governo liberal anterior deveriam ter resultados em prisão, citando suposta violação do Código Penal por Trudeau. A liderança de Poilievre é questionada por alguns membros do seu próprio partido, como 4 parlamentares conservadores, considerando
publicamente se apoiarão Poilievre na revisão da liderança que vai ter agora em janeiro. Apesar do descontentamento interno, alguns parlamentares conservadores elogiaram Poilievre, enquanto outros destacaram a necessidade de reformar a RCMP e disseram que seus comentários foram atirados do contexto. Poilievre afirmou que as suas críticas foram direcionadas à ex-comissária Brenda Lucke, cujo a gestão foi marcada por controvérsias. Melissa Lantsman, a vice-líder conservadora, declarou que confia nos policiais de linha de frente para garantir a segurança pública. Então, só para dar um contexto e dizer uma coisa já bem de entrada de jogo, o Poilievre aqui ele passou a linha. O Poilievre ele sempre reclamou, e eu sempre fui contra também, aqui vocês já escutaram, que eu sempre achei muito fácil em um atalho intelectual de chegar e falar o Poilievre é o Trump. Eu nunca fui a favor desse dilema, porque tem muita diferença nisso aí. Só que dessa vez ele acaba reforçando essa ideia, porque ele foi num podcast, ele foi perguntado sobre isso, é um podcast dos caras conservadores, então ele estava em terreno amigável ali, não tinha nenhuma pressão, e ele vai e solta uma bomba. Ele não falou diretamente, mas ele insinuou muito fortemente, que era quase ter falado isso, que o Trudeau tinha que ser preso. E aí pegou super mal, porque todo mundo sabe quem tem, todo mundo lembra do Lock Her Up, todo o populismo do Trump. E quando você é líder da oposição oficial, que fez muitos votos, que ele não ganhou, mas ele fez muito voto, mais do que os conservadores tinham feito por muitos anos, você não pode levantar uma acusação dessa sem ter provas. Essa é a base da base da base. Então o que ele fez? Ele conseguiu complicar a situação dele, ele conseguiu transformar, aumentar essa imagem que as pessoas têm dele, que ele é só um pitbull que fica gritando e é um mini Trump. E foi interessante que depois que ele falou isso, os jornalistas não teve um do deputado do conservador que foi defender. Todo mundo falou, não, ele foi tirado de contexto, ou então os caras passavam direto, não respondiam, não vou comentar, não, porque ele... Aí e teve aqueles que tentaram, não, mas é que ele falou do RCMP. Cara, quando você é um político, e ele sabe muito bem disso, que ele não nasceu ontem, ele está quase tentando na política, não é o que você diz, é o que as pessoas entendem. Então, se você quer que as pessoas entendam direito, fale direito. Ele falou, ele sabia que ia ser assim, e a culpa foi dele. Ele passou uma linha que ele não devia ter passado, ele passou a imagem que ele não tinha ter passado, e aqui todo mundo fala, não, vamos ver se ele aprendeu alguma coisa com a derrota, aquela imagem que ele tinha. Ele volta 50 casinhas lá atrás, que ele volta aquele bom velho Pierre Poilievre, que só fica reclamando, que não tem solução de nada, e que fica acusando todo mundo, e achei muito pior aí. Então, ou seja, o Pierre Poilievre, ele pisou na bola geral, ele passou uma linha que ele não poderia ter passado, de questionar as instituições, porque essa é uma dos pontos do populismo, é você questionar, você se colocar como líder do povo, que fala a voz do povo, e questionar as instituições e a validade delas. Isso aí foi o que ele fez 100%. Então, assim, nota 0 pro Pierre Poilievre nessa parada aí, e foi tão ruim essa parada dele, que quando ele volta para a Câmara essa semana para dar um ponto de uma entrevista, quando você tem que tentar não foi isso que eu falei, não, eu vou citar o que eu falei, não foi isso que eu quis dizer, e os jornalistas, lógico, foram para cima dele, ficou muito feio, mas muito feio o que ele fez. Se ele vai continuar nisso daí, a tendência dele é só piorar, porque ele já viu o que aconteceu da última vez. Eu esqueci o nome da deputada conservadora lá, mas ela tava muito pé da vida com ele, cara. Não. Perderam todo o tempo todo tempo fica assim, ficando com isso, né? Nossa, é um mês perdido de trabalho perdido. Isso daí. Putz. E a última notícia federal é que a Amazon foi condenada a pagar $20 mil depois que uma cliente de British Columbia disse que um pacote dela nunca chegou. O Consumer Protection BC, o CPBC, multou a Amazon em quase $20 mil depois de uma reclamação de um cliente que não recebeu seu pedido e não obteve reembolso. A decisão de 14 de outubro determinou que a Amazon violou a lei de proteção ao consumidor de British Columbia por não fornecer o reembolso de um pacote supostamente não entregue. A Amazon afirmou ter entregado o pacote a alguém na residência da cliente, mas a CPBC ressaltou que a entrega deve ser feita diretamente ao consumidor com consentimento prévio. O caso levantou questões sobre a responsabilidade dos pacotes desaparecidos. O cliente, que havia feito um pedido de $582, não recebeu o produto, apesar da confirmação de entrega da Amazon. A empresa argumentou suspeitar de abuso de devolução pelo cliente sem fornecer provas fotográficas de entrega. A Amazon deverá
pagar multas, taxas legais e reembolso, podendo apelar em até 30 dias. A empresa está revisando a decisão sem comentários adicionais. Assim, esses $20 mil é dinheiro de pinga, né, para a Amazon. Depois da cagada de segunda-feira, onde eles destruíram metade da internet quando o estagiário foi lá atualizar um roteador. Mas o que eu estava ouvindo sobre essa história é que não é tanto pelo valor, nunca é pelo valor. Isso daqui é pela questão da percepção da história toda. A imagem, né? Porque se eles fizerem um negócio desse, velho, é eles admitindo que o sistema de entregas deles é falho. Não vai dar certo disso. Então, é interessante. Então, você aí, fique atento. Você pode ganhar 20 mil barão da Amazon. Não pode não faça essas coisas. Assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente segue agora sim o nosso Amare Usque Ademare. Então, Amare Usque Ademare é o nosso bloco de notícias que a gente agora dá um girão pelo país. Agora faz mais sentido, né? Que a gente vai de uma costa a outra. E a gente começa sempre do lado de lá. Vamos lá, começando do lado oeste. Você começa aí, Pé? British Columbia, porque o governo da British Columbia propõe novas regras de energia para inteligência artificial e os data centers. O governo da Colômbia Britânica propôs alterações nas regras de energia para priorizar projetos de recursos naturais e manufatura, exigindo que empresas de inteligência artificial e centros de dados concorram por acesso à energia, além de acelerar a construção da linha de transmissão da Costa Norte com um custo estimado de $6 bilhões para apoiar futuros projetos de mineração na região. Ou seja, quer vir aqui, vai ter que contribuir, mas isso daí é que nem a indulgência que os papas cobravam lá na época do Renascimento. Então, você paga aí, velho, tá ligado? E que aí, bom, o perdão vai ser perdoado, mas só pagar. Então é a mesma coisa, você quer, não tem como voltar atrás, quer queimar energia, mas se você pagar, tá tudo certo. Indulgência foi bom, ele tirou de longe essa, velho. Eu sou velho, né, meu? E ainda em BC, um turista sobrevive a uma queda de 30 metros de um penhasco no popular parque de North Vancouver. Uma turista americana na casa dos 50 anos sofreu ferimentos graves depois de cair em um penhasco durante um passeio no Lynn Canyon Park, em North Vancouver, o que gerou uma investigação por parte da RCMP para entender como ocorreu o acidente. Enquanto isso, autoridades locais destacam a importância de respeitar as áreas sinalizadas do parque. Assim, eu vi o local do acidente, assim, fiquei meio dúbio em relação sobre quem tem a culpa ali, se é realmente a pessoa que resolveu foi longe demais ou se era uma questão de infraestrutura. Mas, ademais disso, eu estava vendo uma outra notícia de uma família que foi fazer um cruzeiro da Disney. E a mãe resolveu tirar uma foto do filho. E disse assim, não, fica ali. E disse pro menino ficar na beira do corrimão, assim, do navio. A criança caiu no mar, velho. Do cruzeiro. E o velho. Tá doido, mano. Isso foi uma genialidade. Parabéns. Que isso? Silêncio, mano. Porque tá procurando a notícia aqui. Vai ser interessante essa notícia aqui. Segue ali, Pé. Você viu esse negócio do... Diga aí. Do turismo, você viu? Eu vi o relatório depois, meu, porque no começo todo mundo criticava, que tava criticando o cruzeiro da Disney, e aí depois no relatório, quando viram que a mãe falou pra menina sentar, e todo mundo falou, só pra lembrar que antes de sair comentando, galera, vamos esperar os fatos, entendeu? Vamos lá. Mas vamos pra Alberta, porque ela é zica, mano. Ela está de volta, a primeira-ministra Daniela Smith, e ela está na comunidade do Instagram empresarial. Ela quer contratar os albertanos mais jovens. A primeira-ministra de Alberta, Daniela Smith, destacou sua preocupação com a alta taxa de desemprego juvenil, apesar das melhorias recentes nos números, enquanto o programa de empoderamento juvenil e iniciativas governamentais visam criar mais oportunidades de emprego para jovens em meio a desafios econômicos e a alta concorrência do mercado de trabalho. A Alberta está realmente
numa efervescência assim total, cara. Ali quer arrumar. Enquanto outras províncias estão mais lentas, a Alberta o bicho tá pegando. E a Daniela Smith tá lá, querendo separar também. Ela tá em vez do Quebec, quer separar também. Tentando sobreviver, né, cara? Manitoba! A receita de cannabis supera a venda das bebidas alcoólicas em Manitoba quando se trata do crescimento de receita. Durante o ano fiscal de 2024-2025, a receita de cannabis na província superou a do álcool e dos jogos, com um aumento de 16 milhões e meio, impulsionado por um maior acesso a lojas de varejo de cannabis e um crescimento significativo nas vendas de extratos e flores de cannabis. É isso aí. Isso aí. O que eu posso dizer? Mano, é porque o pessoal tá precisando de uma coisa. Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Eu não sei se a coisa tem muita coisa, porque sempre coisa ruim sempre aconteceu. Ou seja, a gente tem tanto acesso à informação, a gente tá ficando mais velho. Tu precisa se acalmar, meu irmão. Tu tem que, ó. E aí, mano, sobe pra cabeça, já era. Subiu, um abraço. Legalize! Já era, mano. Viva o Trudeau. Legado máximo desse aí. E o homem é atacado após pneu de 23 veículos vermelhos serem cortados em Selkirk. Um homem de 44 anos foi acusado de vandalismo após esfaquear os pneus de quase 2 dezenas de veículos vermelhos na cidade de Selkirk, Manitoba, sem uma razão aparente para escolher apenas carros dessa cor. Mano, eu tô falando, a galera tá ruim da cabeça, velho. O pessoal não tá legal. Você imagina, o cara pegou a faca. Mas, ó, vou te falar. Em 2009. Não, minha filha nasceu em 2010. 2009 quando eu cheguei aqui. Em 2010, quando nasceu minha filha, ela nasceu no Hospital Juif aqui de Montreal. E aí, ela. Enfim, teve que ficar uns dias lá. E a minha esposa ficou lá. E eu tinha que voltar para fazer outras coisas. Enfim. E um dia eu não coloquei o carro no estacionamento. Deixei o carro. Tinha uma vaga na frente do hospital ali na rua. Eu deixei, só atravessei a rua. Beleza. Fiz o que tinha que fazer, fui lá, falei, vou em casa buscar algumas coisas para minha esposa. Cara, quando eu voltei, o cara pegou, eu tinha um Pontiac Vibe assim, o cara passou, eu olhei assim, desde de trás da lanterna de trás, até, o cara foi, sabe quando o cara anda fazendo uma curva, umas ondinhas assim, mano, o cara tava com um negócio de ferro, acho, me marcou meu carro, falei, que água de salsicha, velho. Aí quando eu fui mais para trás para olhar, o cara fez isso na rua toda. Acho que ele veio andando assim, mas sabe? E todos os carros estavam ali, você via que ele ia fazendo. Falei, mano, olha se eu pego um maluco desse. Aí você ia fazer o quê? Né, meu? Vai sair notícias populares, né, mano? Porque, ó, mais uma coincidência sobre nós. Porque meu filho nasceu no Brasil, né? Ele nasceu em Curitiba lá. E no dia que ele nasceu, velho, eu estacionei o carro na frente, sim, na frente da maternidade. Deixei o carro ali. Aí passei a noite, né? Fiquei ali com a minha esposa e meu filho. Aí quando eu acordo de manhã, uma ligação da recepção dizendo: Seu Massaro, você tem um carro vermelho? Tem. Então, alguém destruiu ele. Assim. Como assim, meu filho? Você tá louco? Eu vou lá. Não arrebentaram o vidro pra levar meu rádio. Tinha um rádio porcaria, velho. Assim, né? Rádio Star, não é Roadster, um Rádio Star que eu tinha. E estouraram o vidro do meu carro só por causa assim. Na noite que a criança nasceu, eu falei, pô, que sacanagem, velho. Cara, eu sou tão velho, Massaro, mas tão velho, que eu lembro que na minha época, lembra que saía a frentinha, quando saía aqueles rádios que saía a frentinha? Nossa, era top, né, meu? Você tirava a frentinha e você colocava no estojinho, aí você andava no shopping com aquele estojinho na mão. E você, o cara tá, todo mundo sabe, o cara tá de carro, mano. Eu sou dessa época aí. Eu sou tão velho que no meu tempo ele não tinha frentinha. Você tirava o rádio inteiro, assim. Também sou dessa época, você arrancava tudo. Você andava com andava com a máquina toda na mão. Coisa linda, pra não roubar, tá vendo? Você deixou lá levado. Porra, filho, mas sabe que eu me lembrei disso aí? Tava falando com meu filho, falando em coisa velha. Eu vou fechar meu parênteses aqui. Tava voltando com meu filho um dia desse, assim, e a gente viu um carro elétrico, um desses carros elétricos dirigindo à noite, mas um carro super estiloso, assim, velho. Uhum. E o cara foi assim, fez 2 curvas, saiu com os cacetes, quase não deu pra ver. Eu falei, caraca, eu nunca vi um desse de perto, assim. Aí eu falei, pois é, velho, sabe quando eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, eu assisti uma série na TV que tinha um cara que tinha um carro que se mexia nessa velocidade, o tal do Automan. Aí eu fui contar pra ele o que era o Automan, velho. Fala do Speed Racer, mano. Nossa, Speed Racer era outra coisa, mas o Automan era
era um policial que foi criado holograficamente no computador. Nossa, cara, que coisa. Já quero, mano. Segue aí, Marcelo. Segue que eu já não lembro mais não. Isso eu não vi não, isso é da minha época não. Isso foi velho demais, velho. Sou mais novo, eu sou da época do... O que eu lembro é mais da... Patrulha, essas coisas aí. Você já lembra do programa do Kenji, né? Que falava PlayStation. Ai. Chegamos na Belle Provence. Os motoristas de ônibus da STM e o operador de metrô devem entrar em greve por 3 dias. Motoristas de ônibus e operadores do metrô de Montreal planejam fazer greve nos dias 1º, 15 e 16 de novembro. Depois de negociações sem sucesso com a Société de Transport de Montréal, reivindicando melhores horários de trabalho e o fim do trabalho não remunerado, algo que não ocorre na cidade desde 1987, enquanto o sindicato busca evitar interrupções prolongadas no serviço. Quer dizer que o REM vai parar? Mano, aqui o REM já é parado. Aqui tá. Mano, o Quebec já foi feita uma pesquisa aqui, foi feito um estudo, cara, que é das províncias que campeão da greve, velho. Aqui os caras querem imitar a França, quer greve de tudo, todo mundo para tudo. Aqui, mano, é uma palhaçada. E tá de novo esses caras agora. Não, porque e vão parar de novo. Quem vai sofrer de novo? A população que tem menos condição. Mas vamos, que o Quebec tem que continuar em greve, é assim mesmo. E um prefeito de Pointe-Claire, ele apela da decisão de violação ética sobre o uso indevido de veículos da cidade. O prefeito de Pointe-Claire, Tim Thomas, planeja apelar de uma decisão ética municipal que concluiu que violou o código de conduta ao usar um veículo da cidade para propósitos pessoais, justificando seu ato com base em orientações anteriores de um gestor municipal, ao mesmo tempo que foi absolvido de outras acusações relacionadas a despesas do cartão de crédito em reembolso. Aqui no Quebec, cara, vou fazer eu não separei todas as notícias porque é muito, porque vai ter eleição aqui. Cara, mas virou uma loucura, cara. Os caras já acharam candidato aqui que dá mão mole, que quer ficar apertando os fofozinhos das amigas. O cara teve que se explicar. Já pegaram um candidato aqui, velho, que o cara chegou, mano. Não, eu vou fazer. O Quebec, mano, não está escrito no gibi, como já diria minha mãe. O cara, pegaram outro candidato aqui, que ele fazia? Ele pegava os cartões de Natal, mano, mas o cara mandava umas cantadas pesadas na galera, nas meninas e tudo, e ele escrevia no cartão. Aí pegaram o outro, o que ele fazia? Ele falava para as mulheres assim, ó, não tem que descobrir os dossiês, mas dá para você ir em casa, quando tem um tempo de ir em tal lugar. A mulher, tá bom, passa na sua casa. Quando chegava lá, luzinha meia boca, mesinha armada, digo, ô... Cara, só tem maluco. Lá em Quebec tem o Bruno Marchand, mas o mais legal é o Sam Hamad, cara. O cara, ele é muito enrolado. Ele foi fazer uma propaganda nas redes sociais dele para falar do tráfico lá em Quebec, usando as imagens daqui de Montreal. Os caras falaram, mano, que isso? Aí depois ele foi fazer uma outra propaganda nas redes sociais para falar das belezas do Quebec com imagem de Toronto. Mano, assim, e tá uma palhaçada sem fim. E para complicar, ele foi apresentar uma candidata dele num parquezinho aquático, num parque. Sabe que tem aqueles jogos de água lá? Mano, o cara instalou tudo, pedestal. Só que em vez do cara colocar, ele colocou aonde? Em cima de onde ativa o negócio da água. É lógico, passou algo engraçadinho. Vamos começar a conferência de imprensa. Começa a subir água na candidata. Não, tira. Mano, vou te falar, tá uma diversão enorme aqui a corrida das prefeituras do Quebec. Muito interessante. Que maravilha. Onde a gente tava? Na última aí do Quebec, Legozinho. Legozinho, vamos lá, Legozinho. Porque ele está de volta, né? O premier da província ameaça médicos com lei especial se não houver acordo até sexta-feira. O premier de Quebec, François Legault, anunciou que seu governo vai implementar uma lei especial se não houver acordo com médicos até sexta-feira para modificar a compensação e encerrar táticas de pressão. Apesar das críticas das associações médicas que veem isso como uma medida
forçada após negociações fracassadas. Legozinho, hein? Eu recomendo que ele tá super mal nas pesquisas. A última pesquisa que deu no Quebec 125, ele convertendo os dados da pesquisa em cadeiras, ele ia ter 0 cadeira. Ele tá muito mal. Já saiu pesquisa falando que 75% dos Quebec acham que ele tem que entregar o... Ou seja, aquele Lego que andava nas águas 8 anos atrás, agora, mano, os caras não querem ir pra síndico do prédio. Então, ele agora vai pro all-in, como a gente fala no poker, né? Ele vai pras cabeças mesmo. Ele falou que ninguém conseguiu regularizar o negócio com os médicos que eu vou. O cara tá metendo pressão nos médicos. E aí vai passar uma lei para... Ele quer que a remuneração dos médicos sejam atreladas ao desempenho. Mas o cara falou, mas como que a gente vai fazer isso se não tem nem sala para operar, não tem nem pessoa para ajudar? Como que vai... Ele vai penalizar alguém que não tem condição de trabalhar? É uma coisa que você fala pro cara, vai correr uma maratona, mas vai de chinelo. Vai como de chinelo? Mano? Não. Você vai... Então assim, tá uma... E ele tá escolhendo os médicos especificamente, por quê? Porque o médico aqui ganha muito, entre 400 e 600 pau, dependendo da especialidade. Então quer dizer, todo mundo, ninguém vai chorar em cima dos médicos. Então ele sabe que é uma presa fácil, tem até o Dr. Baixinho, que eles chamam aqui, que é fácil criticar os médicos, todo mundo vai falar, eles são ricos, eles deviam trabalhar mais, porque todo mundo, infelizmente, atrela dinheiro a bem-estar social e essas coisas. Então ele está atacando os médicos, ele sabe que é um alvo fácil nisso. Ele está indo para as cabeças e eles estão tentando a negociação, não está dando em nada. Aí ele ameaçou uma lei especial, os médicos falaram, enfia essa lei na orelha. Então hoje eles estão debatendo a lei. Começou hoje de manhã, vai ser aprovada amanhã nas madrugadas, porque tem que escutar todo mundo, mas vai passar no Baião, o que é? Eles têm a maioria, não tem jeito, eles vão, na hora que for pro voto, vai passar a lei especial. Os médicos estão muito pé da vida com ele, e ele tá nessa batalha dele aí contra os médicos. Então vamos ver no que vai dar, mas tá uma zona total e ele foi pras cabeças. E antes de fechar com o Quebec, tem várias, mas eu não separei, já fiz um pouco de resumo mais da política, mas teve uma que foi muito louca, que, mano, saiu no jornal do Montreal esses dias. Um cara, velho, o ser humano, mano, Davi, mano, o cara chama Davi, 43 anos, ele fala que, sabe que existe agora esses avatares que você pode, esses robôs de você conversar. O cara simplesmente falou que se apaixonou pelo avatar que ele criou e ele casou com o bagulho. Cara, aí todo mundo, eu acho mais interessante, todo mundo, não, cara, porque você sabe, o mundo solitário, as pessoas... Eu entendo que tem pessoa com problema, mas, cara, isso pra mim, velho, mano... Cara, o cara casou com a pessoa e já divorciou também. Ele falou, já casou e já divorciou. E assim, eu fico pensando hoje como que o ser humano, infelizmente, quer uma facilidade em tudo. Ele quer a pessoa que concorda com ele, que fala, a vida não é isso, cara. A vida é dura, mano. A vida é dura pro cara que é mole, entendeu? Você tem que... Não adianta você querer a pessoa que vai te falar só que você quer. A vida, o relacionamento é feito de compromisso, é feito de perdas, de ganho, de trabalho. Aí não, o cara vai... vou ficar com uma mulher que... Não, mano, eu vou casar com um robô. Então assim, no Quebec o cara foi lá e casou com o robozinho dele. Só casou e separou. Ou seja, o mundo, cara, o mundo tá zoado. Mas deixa quieto, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou extrapolar eles. O Quebec casou com o Avatar, velho. Que maravilha. Chegando às províncias do Atlântico, a gente vai lá em Newfoundland, Labrador, onde 1.200 crianças estão na lista de espera para receber presente de Natal da Associação de Pais Solteiros. A Associação de Pais Solteiros de Newfoundland e Labrador enfrentou uma demanda crescente para o seu programa de presente de Natal, atendendo este ano mais de 1.200 crianças, o que levou a ajustes como a redução do valor dos presentes de $200 para $150 por criança e a simplificação do processo de solicitação de presentes, devido a doações menores e ao aumento do número de famílias assistidas. E assim, eu vou dar uma dica aqui, eu vou dar um conselho, uma sugestão, né? Assim, todo mundo sabe que o troço tá tenso agora aqui no país, a gente vive falando sobre esse negócio. Cara, tem vários desses movimentos assim que o pessoal faz jantar de Natal, e tal, jantar de ação de graças e tal. E eu descobri que tem um desses daí que não dá um presente pra criança. Então, você que tá aí, você tá pensando assim... Não sabe o que pedir de Natal, não sabe o que ganhar de Natal. Isso é um sinal de que talvez você não precise, ou talvez tem gente que precise mais coisa que você. Então, entre nessa aí, se você estiver nessa situação, procure uma instituição dessa, daí tem vários lugares que você pode fazer essas coisas. Pode ser essa oportunidade de estar dando um Natal para alguém que não está nessa situação de não saber o que quer, mas que gostaria de ganhar qualquer coisa.
Exatamente. E alguns residentes de Newfoundland e Labrador acham difícil sobreviver à medida que os preços dos mantimentos continuam a subir. A gente já falou um pouco disso, né? Isso é geral. Os moradores de Newfoundland e Labrador estão enfrentando dificuldades com o aumento contínuo dos preços dos alimentos, que subiram até 4% desde o ano passado, com cortes de carne bovina, registrando um aumento de 19,21%, pressionando ainda mais a economia doméstica, especialmente para aqueles com renda fixa. Cara, é impressionante. Você falou do Costco, eu lembrei agora, cara, eu fui agora no verão, a gente ia comprar picanha no Costco, meu, aquelas 2 pecinhas não saem por menos de 100 toletas, velho. Coisa que eu comprava 50, 70, 100 pau. 2 pecinhas de picanha que falei, rapaz, não tá brincadeira não. Não esqueça, velho. Esqueça. Aqui em casa, eu ando por esse negocinho, eu já quase passo reto na seção da carne, assim, eu vou direto no frango, no porco, assim, valor. Cadê o linguiça? Cadê linguiça? Isso é linguiça. E New Brunswick, que as populações de baleias do Atlântico Norte cresceu ligeiramente em 2024. Durante o ano de 2024, a população da baleia franca do Atlântico Norte teve um aumento modesto, com a estimativa de 384 indivíduos, marcando uma recuperação parcial após anos de declínio, enquanto as mortes e ferimentos diminuíram significativamente, mas a espécie ainda enfrenta desafios e não está fora de perigo. Isso aí. Tem 300. Imagine se Itaquera só te desse 384 indivíduos, se a população ia desaparecer. Não é nada, mano. Itaquera é outro nível, mano. Nós é nós, mano. Nós é nós. E 62 jovens enfermeiros deixam a província para cada 100 que começam, diz um think tank. Um think tank de políticas públicas destacou que a taxa de saída de jovens enfermeiros em New Brunswick aumentou 37% desde 2014, com 62 deles deixando a profissão para cada 100 novos ingressos em 2023, evidenciando uma crise de retenção que contribui para a sobrecarga de burnout dos profissionais restantes e levando à necessidade de estratégias para reverter esse êxodo e manter a qualidade do sistema de saúde. Porra, isso é grande, cara. Muita gente. Gente pra dedéu. E para fechar, nosso bloco de notícias está ali em Nova Scotia, porque o premier da província, seu Tim Hurston, resolveu revisar o seu gabinete. O premier de Nova Scotia fez mudanças significativas no seu gabinete, incluindo sua nomeação como ministro da Energia, em um momento crítico para o desenvolvimento offshore e de minerais, enquanto Scott Armstrong assumiu a justiça. Kim Massland adicionou recursos naturais ao seu portfólio e novas nomeações são feitas no Ministério de Habitação e Assuntos Municipais. Então, rapaz, Nova Scotia é aquele esquema. Se você tem 2 mãos, começa a fazer malabarismo que você vai pegar mais uma terceira coisa. É isso aí. É multitask. E a gente fecha nossas notícias, nosso bloco de notícias, e a gente segue para a clássica parte mais doce desse programa. Tá assistindo falta, né? Essa doce. Mano, já tá chegando. Daqui a pouco, em março, já tá aí. Já. E cabana... E doce, você já sabe, é na Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Orwa que faz esses quitutes e docinhos que todo mundo adora. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries, não perca tempo. Vá lá no Instagram deles, no Brazilian Pastries Orwa. Tem lá, você consegue ver todas essas delícias que eles fazem. E para você não ficar só na vontade, veja também, faça encomenda com eles no site deles, no brazilianpastries.com. E se você usar aquele código de desconto maroto, Canadá Agora 5, você ainda leva 5% de desconto. 50% Samuel me mata, 5% de desconto. Isso daí. Então vai lá, conheça a Brazilian Pastries. E daí, Pé, qual a sua sugestão? Qual a sua boa para esse feriado, para esse final de semana?
Cara, eu vi tanta coisa, mas eu tenho que fazer uma lista pra não me perder. Mas eu vou ficar aqui. A gente já falou como a gente falou muito de nostalgia durante o programa, eu sou um cara muito nostálgico. Todo mundo sabe, eu gosto muito de artes marciais, sempre fui um fã de artes marciais, entre elas a arte do ninjutsu, que os ninjas realmente existiram, enfim, tem todo um contexto nisso daí. E eu resolvi, e eu lembro quando eu era moleque, na década de 80, eu assistia muitos filmes do Shokozuji, que ele era a imagem do ninja, aquele que propagou realmente a imagem do ninja no cinema americano. E aí eu tava ali, né, eu falei, caramba, eu sempre procuro filmes de ninja, essas coisas pra assistir, mas os clássicos, os novos são muito ruins, eu gosto dos clássicos. E eu achei A Revanche do Ninja e Ninja 3 A Dominação, velho, quando o espírito ataca na mulher. Cara, foi muito bom. Então eu passei esses últimos dias assistindo todos os filmes do Shokozuji, o que ele fez com Van Damme, o que ele fez cara. Então assim, Shokozuji ficou minha homenagem para esse grande. Ele marcou a minha infância, porque eu achava ele, pra mim a imagem do ninja era ele, aquela cara dele, enfim, e um dos filmes ele faz com o filho dele. Então Shokozuji aí, eu achei os filmes dele, infelizmente alguns estão saindo, já tá até marcado que vai sair agora, acho que não sei se é da Prime ou enfim, tá saindo o filme, mas muito bom assistir, acho que uns 7, 8 filmes de ninja. Minha esposa ficou olhando assim, ela falou assim, você parece uma criança assistindo isso. Eu falei, mas eu gosto, é uma coisa que me faz bem, e eu gostei de ver o Shokozuji lá, fui ver, ele tá bem velhinho e tal, mas pra quem gosta dessas coisas dos anos 80, quando os caras eram brabo mesmo, quando o bicho pegava, eu fiz aí uma maratona de filmes do Shokozuji, que foi um grande personagem. Pra quem não conheceu, vá conhecê-lo, porque você não sabe o que você está perdendo. Ele é muito bom. É sério que ele tá fazendo filme ainda, cara? Não, ele não faz mais filme. Eu vi todos esses filmes da década de 80, ele tá velhão. Tá. Ele faz consultoria, em filme, uma coisa ou outra, mas não, já parou já. Que maravilha. Onde você assistiu esse negócio? Cara, não sei se foi no Prime ou foi no... Eu sei que eu procurei, porque eu tenho um Roku. E aí eu coloquei lá Ninja e falou assim, tem o Ninja 3 A Dominação. Acho que foi no... Caramba, agora não lembro. Mas eu vou ver. Mas, cara, eu não chorei, mas caiu lágrimas do olho, cara. Manda esse negócio que eu preciso assistir. Vou procurar, vou te mandar. Pô. Cara, a minha dica é agora eu caí no mundo. Minha vida acabou. Eu tô assistindo anime agora, velho. Comecei a assistir Crunchyroll, velho. Então tem um monte de anime lá. E acho que desculpem os mais jovens, eu sou velho, mas eu comecei a assistir My Hero Academia. Que desenho massa, velho. Muito bom. Tá na última temporada agora, tá saindo em pedaços. O último episódio sai daqui a 42 dias. E tá muito massa. Então, se você não assistiu, vá lá assistir My Hero Academia. Conta a história de um menino que nasceu num mundo onde algumas pessoas nascem com superpoderes e existem escolas para formar super-heróis. E ele nasceu sem poderes, mas daí alguma coisa acontece pelo caminho e a vida dele muda. Então, foi muito massa, muito legal mesmo. Que, tipo, você consegue ter uma visão diferente, que não é assim tão Marvel de super-herói. É bem legal. Critica Marvel não, mano. Olha aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Cara, o Goku... Sabia que você ia falar isso. Então é isso daí. Fica aí minha dica, assistam My Hero Academia. E, como sempre, a gente deixa aquelas duas dicas. Doe sangue e doe alimentos. Então, doar sangue é algo que você pode fazer, não custa nada. Na verdade, ajuda, você vai ajudar muitas vidas. Aqui no Canadá, vai lá no blood.ca. Tem informações onde quando, como você pode fazer essas doações. E se você quiser doar alimentos, vai lá no foodbankscanada.ca. E lembrando de novo lá, aquela dica que a gente deu durante o programa. Se quiser ajudar pessoas que estão em necessidade nessa época agora de final de ano, precisam querem fazer um Natal melhor, quer dar presente para criança, tem muitas associações aí, então fique ligado. Se tiver dicas, se tiver ouvindo o programa que tiver dicas desse lugar, manda pra gente que a gente divulga também. Eu já tô na minha quarta doação, hein? Tô na quarta já. Olha, pô, não tá fazendo, não tô vendo os Instagram, pé. Não, mas não faz Instagram isso não. Isso aí, deixa quieto.
É que nem, isso é tipo que nem o cara vai lá, o cara se filma assim, dando comida pro mendigo, assim, né? Tipo, nossa, só como eu sou bonzinho. Mano, eu faço, porque eu fazia no Brasil, mas quando depois de falando com você, eu realmente falei, caramba, por que eu não faço mais aqui, meu? Eu fazia tanto no Brasil. E a gente sabe da necessidade que tem. Eu falei, bom, o Massaro deu um tapa, vai lá, pô, faz uma coisa, negão. Aí eu fui lá, então eu tô indo. Cada 3 meses eu vou lá, tomo uma espetada lá. É isso aí, faça que nem o pé. Você gente boa. E agora, como eu prometi, só dar um ligeiro explicação do que aconteceu, né? Não resolvi não falar isso no começo do programa, mas a gente tá com esse hiato aí de quase 5 meses sem programa. O que rolou foi o seguinte: como o PF vive me enchendo o saco, eu tenho que voltar pro Quebec, e a realidade é que eu trabalho demais. Eu trabalho demais. Sofri um burnout. O burnout foi pesadão pra cima de mim. E eu tive o que eles chamam de silent burnout. Que você não mostra nada, mas seu corpo começa a mostrar os sintomas. Então, eu tive gastrite, eu tive problemas na coluna, eu tinha dificuldade para levantar. Todas as minhas enzimas estavam tudo desregulado, triglicerídeos, cacete. Eu não tava com dor de cabeça o tempo inteiro. Então, eu tive que dar uma parada total, assim, tudo. E quase larguei o trabalho. Não tive que manter o mínimo do mínimo, mas e tive que dar essa parada brusca no podcast. Então, eu espero que vocês entendam, acredito que todo mundo vai entender essa questão. E só queria dar esse lembrete para todo mundo que cuidem da sua saúde mental. Esse troço, a gente fica dizendo que consegue, tá tudo bem, sou fodão, os caralho é 4, assim e tal. Você não consegue, velho. Chega uma hora que o bicho pega. Você tem que começar a deixar o troço explodir, sabe? Assim, tipo, não tem como salvar todo mundo. Essa é a realidade. Então, assim, nem como é que é? Nem Jesus conseguiu salvar todo mundo, então não vai ser você, meu filho. Então, tipo, aceite sua limitação e joga a bomba pra frente. Deu, não deu, paciência, né? E não deixe se consultar um médico. Assim, você acha que o negócio de fazer terapia é frescura, não é não. Assim, essa parada precisa mesmo. E consulte um médico de família. Sei que é duro estar aqui no Canadá porque é difícil até ter médico de família, mas enfim, se você tiver oportunidade. Hoje já tem terapeuta que fala português online. Então você pode fazer terapia onde você quiser essa parada. Então não é desculpa, tá? Então é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que continua nos apoiando aqui. Um abraço pro Abreu, um abraço pro Iveson também, que tá sempre perguntando sobre o programa. Estamos aí de volta. O formato vai ficar um pouco diferentinho, assim, porque como eu disse, agora eu vou tentar priorizar um pouco minha cabeça, mas a gente está aí de volta, firme e forte. Deu pé. Professor Xavier tá de volta, mano. É isso aí. A mim, meus X-Men. É isso aí, mano. Então deu, meu velho. Já, Elvis. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo e semana que vem a gente tá de volta. Um abraço. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.